O que acontece quando morremos? Essa é uma das perguntas mais antigas e perturbadoras da humanidade. A ciência nos ensina que quando o coração para de bater, o sangue deixa de circular e o cérebro cessa suas atividades. O corpo, então, inicia o processo de decomposição. Do ponto de vista biológico, esse seria o fim da linha. Mas e se a realidade for mais complexa do que isso? Ao longo da história, inúmeras pessoas relataram ter vivido experiências intensas e inexplicáveis no limiar entre a vida e a morte. São visões de luzes brilhantes, encontros com entes queridos falecidos, a sensação de deixar o corpo, ou mesmo de se deslocar por túneis que conduzem a lugares de paz absoluta. Esses eventos, conhecidos como experiências de quase-morte, ou EQMs, desafiam a lógica e a compreensão médica. Muitos especialistas acreditam que tais fenômenos podem ser explicados por reações químicas do cérebro em momentos extremos. Outros, no entanto, veem essas experiências como evidências de que a consciência pode persistir após a morte física. Neste vídeo, você vai mergulhar em 5 relatos profundamente emocionantes de pessoas que afirmam ter atravessado os portais do além e retornado para contar o que viram. Cada história é um convite à reflexão sobre a vida, a morte e aquilo que talvez exista entre os dois. 1. Colton Burpo, o menino que viu o céu. Colton Burpo era uma criança comum, alegre e cheia de energia, até o dia em que uma dor abdominal intensa levou seus pais ao desespero. Aos 3 anos de idade, ele foi diagnosticado com uma ruptura no apêndice, que se agravou rapidamente, exigindo uma cirurgia de emergência. Durante o procedimento, Colton sofreu uma parada cardíaca. A equipe médica lutou para estabilizá-lo, e felizmente o menino sobreviveu. Mas o que ninguém esperava era o que ele começaria a relatar algum tempo depois. Colton contou aos pais que havia saído do próprio corpo e visto os médicos trabalhando enquanto ele estava desacordado. Disse ter encontrado Jesus, descrevendo-o com uma túnica branca e olhos bondosos, além de marcas nas mãos e nos pés. Mas os relatos não pararam por aí. O menino disse ter conhecido um homem chamado Pop, o apelido do avô paterno, que Colton jamais havia conhecido em vida. Ao mostrarem uma foto antiga do avô, o garoto o reconheceu imediatamente. A revelação mais impactante, no entanto, veio quando Colton mencionou sua outra irmã. A mãe, surpresa, respondeu que ele só tinha uma, mas Colton insistiu: "Eu tenho 2 irmãs. A outra morreu na sua barriga antes de nascer." A mãe ficou em choque, pois nunca havia falado sobre o aborto espontâneo que sofrera anos antes. Para ela, aquilo não podia ser coincidência. A experiência de Colton foi transformada no livro O Céu é de Verdade, que se tornou um fenômeno mundial e chegou a ser adaptado para o cinema. 2. Rita Isabel Hor, O Paraíso entre a Vida e a Morte. Rita Isabel Hor, professora do Rio Grande do Sul, viveu um dos momentos mais intensos de sua vida quando estava grávida de 8 meses. Após sofrer uma queda grave em casa, precisou ser levada às pressas para o hospital, onde os médicos decidiram fazer uma cesariana de emergência. Durante o procedimento, algo inesperado aconteceu. Rita teve uma parada cardíaca. Foi nesse instante que, segundo ela, sua alma foi puxada para fora do corpo e atravessou um túnel iluminado. Do outro lado, encontrou um lugar de beleza indescritível. Um campo florido, com pessoas sorrindo e se comunicando sem palavras. Ela descreveu o ambiente como impregnado de paz, onde sentia-se acolhida por uma energia superior. Enquanto caminhava por esse lugar, ouviu uma voz firme, mas gentil, que lhe disse: "Você precisa voltar. Seus filhos ainda precisam de você." Naquele momento, sentiu-se sendo sugada de volta ao corpo. Quando despertou, soube que havia sido considerada clinicamente morta por alguns minutos.
A enfermeira que acompanhou o parto confirmou que todos os sinais vitais haviam cessado temporariamente. Rita guardou essa história por muitos anos, até decidir contá-la em uma reportagem do Globo Repórter. 3. Dr. Alexander Eben. O neurocirurgião cético que viu o além, Dr. Alexander Eben, era um respeitado neurocirurgião, com formação nas mais renomadas instituições de medicina dos Estados Unidos. Ateu convicto, acreditava que todas as experiências de quase morte podiam ser explicadas por processos cerebrais. Até o dia em que ele próprio vivenciou algo que mudaria completamente sua visão de mundo. Em 2008, Alexander contraiu uma meningite bacteriana raríssima que atacou diretamente seu neocórtex. Entrou em coma profundo por 7 dias. Segundo os médicos, suas chances de sobrevivência eram mínimas, e mesmo que sobrevivesse, teria danos cerebrais permanentes. Mas foi nesse estado de coma que ele teve a experiência mais marcante de sua vida. Alexander afirma que, no início, estava em um lugar escuro e lamacento onde sentia-se preso. Mas, de repente, foi conduzido por uma luz até um vale verdejante, com campos floridos e borboletas flutuando por todos os lados. Lá, encontrou uma jovem com olhos luminosos que o guiou e transmitiu mensagens sem usar palavras. Ele sentia que aquela mulher o conhecia profundamente, mesmo sem saber quem ela era. Anos depois, ao ver uma foto da irmã biológica que havia morrido antes de ele nascer, reconheceu nela a figura que o guiou durante o coma. Ao despertar, surpreendeu os médicos com sua recuperação completa. Determinado a compartilhar sua experiência, escreveu o best-seller Prova do Céu, onde defende que a consciência não depende do cérebro e que existe vida após a morte. Para ele, a experiência não foi uma ilusão, mas uma revelação. 4. Anita Moorjani. Morri para ser eu. Anita Moorjani enfrentava uma batalha contra o câncer havia 4 anos. Quando seu organismo entrou em falência múltipla e ela entrou em coma, os médicos avisaram a família que não havia mais o que fazer. Mas foi nesse estado crítico que Anita afirma ter atravessado para outra dimensão. Ela conta que foi envolvida por uma luz dourada e imensa paz. Sentiu-se livre do medo, da dor e da angústia. Encontrou sua melhor amiga, falecida anos antes, que lhe explicou que ela poderia escolher seguir para o além ou retornar ao mundo físico. Segundo Anita, naquele momento compreendeu que a doença estava relacionada ao medo que carregava desde a infância. Ao decidir voltar, sentiu uma energia curativa poderosa invadir seu corpo. Dias depois, acordou. Contra todas as expectativas médicas, seus órgãos voltaram a funcionar e o câncer começou a regredir rapidamente. Em poucas semanas, não havia mais sinais da doença. Anita escreveu o livro Morri para ser eu, onde compartilha sua história e afirma que a morte não é algo a ser temido, mas compreendido. 5. Christine Stein. Reencontro com os avós no além. Christine Stein era uma jovem comum até o dia em que sofreu um acidente de carro gravíssimo. Com hemorragia interna e a aorta rompida, foi levada às pressas para o hospital. Durante a cirurgia, seu coração parou por alguns minutos. Nesse intervalo, Christine teve uma experiência que ela descreve como mais real que a própria vida. Ela afirma que se viu flutuando acima do corpo, observando a equipe médica em desespero. Logo depois, foi levada para um lugar de luz suave e acolhedora, onde sentia-se completamente amada. Foi quando viu 2 rostos familiares se aproximando. Seus avós, que haviam morrido antes de ela nascer e que ela só conhecia por fotos. Eles a abraçaram e disseram que ainda não era sua hora. De repente, ouviu a voz do médico dizendo: "Estamos perdendo ela, volte!" E então sentiu um impacto forte, como se fosse sugada de volta ao corpo. Quando acordou, estava chorando. Os médicos ficaram surpresos com sua reação, pois pacientes em recuperação pós-cirúrgica geralmente não demonstram emoção imediatamente.
Christine garante que tudo o que viu e sentiu era absolutamente real e que a experiência mudou sua vida para sempre. Esses relatos nos levam a refletir sobre os limites da consciência, da ciência e da espiritualidade. O que há além da morte? Seriam essas experiências apenas respostas do cérebro em desespero ou vislumbres de uma existência além da matéria? A verdade é que, mesmo com todos os avanços da medicina e da tecnologia, ainda sabemos muito pouco sobre o que acontece quando a vida chega ao fim. Se essas histórias te impactaram, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, continuamos investigando os grandes mistérios da existência humana. Até o próximo vídeo do canal Fatos Curiosos.